abençoados, melhor noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Recebo que hoje já é a sua melhor noite. Uma saudação aí a toda a nossa audiência. Muito obrigado por você permitir que entre aí na sua casa. Muito obrigado por nos dar ouvido. E convido você a participar desses 40 minutos aqui mais ou menos, onde nós estaremos aqui falando da palavra do nosso Pai, falando do Evangelho da Graça. Falamos aqui o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. A Bíblia ela fala de dois evangelhos. Um evangelho que foi dado a Pedro antes da cruz, que se chamava Evangelho da Circuncisão, um evangelho de obras. E o segundo evangelho é o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da fé. E é desse evangelho que nós falamos, porque nós estamos depois da cruz. É esse evangelho que nos interessa, o evangelho da incircuncisão. A palavra está correndo, está sendo glorificada e estamos alcançando as vidas e a palavra está sendo compartilhada. E eu convido a você a se inscrever aí no nosso canal, para que a palavra corra com mais velocidade. É importante que você se inscreva no nosso canal do YouTube, para que nós possamos chegar com mais velocidade. Mas digo, se esta palavra está te fazendo bem, se esta palavra está te fazendo feliz, compartilhe, para que ela chegue a outras pessoas e também salve a outras pessoas. Não salvação do espírito, não salvação eterna, mas a salvação na mente, para que ela possa entender a posição dela aqui nesse reino, para que ela possa entender que é uma abençoada, que é uma santa, que é uma perfeita, que tudo está bem, que passe o que passe, Deus vai estar sempre com ela. E a nossa oração nessa noite é exatamente essa, para que os olhos do teu entendimento sejam iluminados e que você entenda qual é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E por consequência, melhore a sua estadia aqui, melhore a sua maneira de viver, melhore a maneira de você se olhar para você mesmo, porque somente o Evangelho da Graça é capaz de fazer isso, fazer nos entender a nós mesmos. Olha que coisa tremenda, porque você não é esse corpo de carne, você é o Espírito que está aqui dentro. Mas por causa dessas debilidades, muitas das vezes você pensa coisas a seu respeito que não condizem com o Evangelho, que são diferentes. Então é importante, é interessante que você entenda o Evangelho da Graça. E eu recebo que nessa noite os teus olhos, do teu entendimento, já estão iluminados. Então vamos aqui à palavra dessa noite, a palavra que Deus mesmo colocou no nosso espírito, porque saiba que aqui nós não temos glória nenhuma. Nós aqui não temos revelação nenhuma. Nós aqui aprendemos com o Evangelho, ouvimos, os nossos olhos foram iluminados e nós vamos falar para você, assim que você também fará para outras pessoas. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2. E o tema de hoje é Despenseiros dos mistérios de Cristo. E veja bem, abençoados, que não é Jesus de Nazaré. O nosso negócio aqui é depois da cruz. Despenseiros dos mistérios de Cristo. Jesus de Nazaré, ele está antes da cruz. Depois da cruz que vem Cristo ressuscitado. É sobre esses mistérios que nós vamos falar nessa noite. Despenseiros. Olha, você sabe que um despenseiro é uma pessoa que cuida do local aonde se guarda o alimento. Cuida e reparte. Sei que lá na sua casa você tem lá um local onde você guarda os seus alimentos. E na hora de repartir, você vai lá, pega o alimento certo e sai distribuindo para as pessoas que dele precisam. E você só guarda ali nessa despensa o que é de melhor. Aquilo que você pode pegar e sabe que não vai lhe fazer mal depois. Hoje nós vamos aqui tratar de cuidar e repartir esses alimentos. Mas qual alimento? Arroz, feijão? Não. Os mistérios de Cristo, que já foram revelados. Revelados ao apóstolo Paulo. Deus mesmo pegou o apóstolo Paulo ali
na terra, levou lá no paraíso, como ele mesmo diz, se no corpo ou fora do corpo, nem ele mesmo sabe, mas o certo é que Deus o levou até o paraíso e a ele explicou esses mistérios. E é desses mistérios que nós vamos falar nessa noite. Primeira carta de Paulo a Corinto, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Veja bem, que nós falamos aqui no começo, não é Jesus de Nazaré. Que as pessoas, que os homens, que os seus amigos, que a sua família, aqueles que estão próximos de você, te considerem ministro de Cristo ressuscitado. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz que nós, a igreja de Cristo, pertencemos àquele que ressuscitou, não de Nazaré. Quanto ao de Nazaré, ele morreu na cruz, ressuscitou e nos transportou para o outro, para aquele que ressuscitou. E é desse que nós vamos falar. E despenseiros dos mistérios de Deus. Veja bem, que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, que nós vamos guardar aqui, nessa dispensa, porque quanto ao Espírito que nós vamos falar, a dispensa é a nossa mente. É aqui que nós guardamos toda a informação. É aqui que nós guardamos o alimento que vai nos sustentar. E diz mais, o versículo 2, além disso, requer-se nos dispenseiros, em todos os dispenseiros, que cada um, veja bem, isso aqui é cada um, não é somente o pastor da sua igreja, não é somente o seu papai, não é somente aquele que estudou muito, não, isso aqui é para todos, e é cada um, que cada um se ache fiel. Cada um se ache fiel. Mas a pergunta aqui que mais me chamou a atenção, o que mais se destacou aqui nesses versos, é que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que cada um se ache fiel. Veja, mas fiel a quê? Fiel a quem? Olha, fiel aos mistérios de Deus. Diz aqui no comecinho, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E diz que cada um deve se achar fiel a esses mistérios. E vamos ver que mistérios são esses. Veja no capítulo 2, 1 Corinto, capítulo 2, começando aqui no versículo 6, diz assim, 1 Corinto, capítulo 2, versículo 6. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue aí uma caneta, pegue um papel, anote os versículos que nós estamos falando, questione a você mesmo, veja, confira se o que nós estamos falando está de acordo com o que está escrito, para você não ser enganado. Diz assim, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Falamos desse alimento, porque essa sabedoria é um alimento que está na nossa mente, mas para os perfeitos. Isso aqui não é para qualquer um. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 14, ele diz que com uma só oferta, Deus lá na cruz, o próprio Cristo, nos fez perfeitos para sempre. E é para esse povo, é para essa classe de pessoas, para essa classe de espírito, que esse alimento é que nós falamos, sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria desse mundo. Veja bem, abençoados, o Evangelho da Graça não tem nada a ver com sabedoria humana, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com bacharel, não tem nada a ver com anéis nos dedos, não tem nada a ver que o abençoado aprendeu muita coisa. Não. Isso aqui é uma coisa do Espírito. Não é sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Por mais sábio que seja uma pessoa hoje, por mais inteligente que ele seja, o que ele descobriu hoje, o que ele ensinou hoje, amanhã já não é mais. Haja visto, aí são os aparelhos eletrônicos, não é isso? Que hoje é primeiro mundo, um aparelho de ponta, mas na semana seguinte, por ser uma sabedoria humana, já deixou de ser. Mas a sabedoria que nós estamos falando aqui, que é pregada entre os perfeitos, é a sabedoria de Deus. Veja o versículo 7,
que diz assim, ó, mas falamos a sabedoria de Deus. E sabe qual é a sabedoria de Deus? A graça, o evangelho, que está de Romanos até Hebreus, oculta em mistério. Veja bem, isso aqui é uma sabedoria que está oculta em mistério, a qual Deus colocou em ordem antes dos séculos para a nossa glória. Isso aqui não é nada novo. Isso aqui, essa sabedoria que está escrita aqui no Evangelho, isso vem desde lá da fundação do mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Deixa aqui, Coríntios, e vem comigo aqui, ó. Vem comigo até Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Olha, veja há quanto tempo Deus ordenou essa sabedoria. Versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus, o próprio Deus, nos abençoou. Abençoou. Já aconteceu. Não vai acontecer. Deus não vai te abençoar. Aqui está escrito que ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus. Não é Jesus de Nazaré. Em Cristo Jesus. No versículo 4. Como também, preste bem atenção agora, aonde começou essa sabedoria. Onde Deus ordenou essa sabedoria. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. E o versículo 5. Nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo o querer da sua vontade. E o versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então veja, abençoados, aqui no versículo 4, que diz aqui a data exata, quando Deus começou a ordenar essa sabedoria, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui não é nada novo, isso aqui não começou agora. Essa sabedoria de Deus vem desde antes, lá da fundação do mundo. E diz mais assim, ó, no versículo 8. Essa sabedoria, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nós falamos agora aqui no versículo 6. Isso aqui não depende de uma sabedoria humana. Porque pela sabedoria humana, pela mente humana, ninguém alcança essa sabedoria. Porque se a conhecesse, imagine só, se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória, de maneira nenhuma. Porque, veja o que acontece, se a religião soubesse aonde veio essa sabedoria, não estariam crucificando todo mês o Senhor da glória quando fazem ceia, em memória da crucificação dele, em memória da morte dele. Não sabe, porque a religião não conhece essa sabedoria. E o versículo 9. Mas, como está escrito, olha, tudo que nós falamos aqui, tudo, nós já estamos aqui já há algum tempo falando a respeito dessa sabedoria. Já há algum tempo nós estamos falando aqui do Evangelho da Graça. Mas tudo que nós falamos está escrito. Nós falamos que somos abençoados, está escrito. Te mostramos. Falamos que somos predestinados, também está escrito. Falamos que o diabo foi destruído e mostramos para você. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Falamos aqui agora há pouco que com uma só oferta Deus nos fez perfeito para sempre, porque está escrito, Hebreus 10, 14. Tudo está escrito. O que a religião faz é o contrário, que fala de coisas que não está escrito. Aonde que está escrito na Bíblia ou no Evangelho que você tem que usar copo d'água depois da oração? Não está escrito em lugar nenhum. Aonde está escrito que você tem que usar vassoura ungida, chave com óleo ungido, garrafa de água ungida? Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum da Bíblia. Mas o que nós falamos, o que nós anunciamos, o que nós pregamos aqui, está escrito. Por isso que nós falamos, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, anote, veja o que nós estamos falando, se está escrito. E nós garantimos que está escrito. Como está escrito assim, ó, as coisas que o olho não viu, o olho humano não viu, e o ouvido
não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Em outra carta, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós que amamos a Deus. Mas as coisas que Deus preparou para nós, está escrito, os nossos olhos naturais não veem. Isso é uma questão de fé. Você tem que crer. Quando nós falamos assim, ó, você é um abençoado. Muitas das vezes você não vê que é um abençoado. Mas está escrito. Então nós cremos. Porque é por fé. É aqui, ó, na nossa mente. E o versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Esse conhecimento, essa graça, foi revelada a nós pelo Espírito, não pelos nossos olhos naturais. Isso aqui não é uma questão de carne, não é o que você vê. O justo anda por fé, não por vista. Nós cremos no que está escrito no Evangelho da Graça. Por isso que nós falamos, porque o Espírito penetra todas as coisas. A fé abençoada, ela penetra em todos os lugares, ela vai até o fundo. Tem um versículo da Bíblia que fala que essa palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é capaz de separar você da sua carne. E mais, as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha, Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que os olhos do nosso entendimento serão iluminados e nós vamos entender, porque isso aqui é por fé, não é por vista. E o versículo 11 diz assim, ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O homem abençoado, ele só compreende as coisas dos homens. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não é isso? Somente o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito dos homens, mas o Espírito que provém de Deus, o conhecimento de Deus. Por isso que nós falamos, esse conhecimento de Deus que veio até nós, que iluminou os olhos do nosso entendimento, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que nós temos, esse conhecimento, nos foi dado de graça. Se alguém te cobrar para te passar esse conhecimento, não receba, porque Deus deu a você de graça. Para ele, custou um preço lá na cruz, mas para nós, ele nos deu de graça. E o versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. O que nós falamos aqui não tem nada a ver com sabedoria humana, o Evangelho da Graça, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Imagina só, para o homem natural, entender que não tem pecado, isso é uma loucura. Mas o Espírito de Deus que está em nós entende que lá naquela cruz, Cristo pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que ele aniquilou o pecado naquela cruz. Mas para o homem natural, que anda segundo a carne, segundo os prazeres desse mundo, com adultério, feitiçaria, bebedice, mentira, isso é uma loucura. Como é que eu vou dizer que eu não tenho pecado? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A graça de Deus, o conhecimento de Deus, se discerne espiritualmente. E o versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Nós entendemos o Evangelho da Graça não porque nós somos melhores do que ninguém, não abençoados, não é isso. É simplesmente porque nós entendemos segundo o Espírito. Nós cremos naquilo que está escrito. Está escrito que Deus me abençoou com todas as bênçãos. O que eu digo? Eu sou um abençoado, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta. Mas se está escrito, eu sou espiritual, o Espírito me faz entender que eu sou um abençoado. E diz mais, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Porque, olha só, muitas pessoas dizem assim, esse negócio de predestinação, isso é uma loucura, seria uma injustiça da parte de Deus predestinar um para a salvação e o outro para a perdição. Vamos repetir o versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem que pode dizer para Deus, olha, aquele ali pode ser, não, aquele lá não pode ser. Ninguém pode fazer isso. Mas nós temos a mente de Cristo não para instruí-lo, mas para entendê-lo, segundo o Espírito, segundo o Evangelho. E abençoados, preste bem atenção. Esse mistério, o dispenseiro, tem que ser fiel. Você tem que ser fiel a isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, vamos ler de novo. Além disso, requer que nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Você tem que ser fiel a essa palavra, porque é a única maneira de você entender Deus na sua vida. É a única maneira de você entender o propósito de Deus na sua vida. É você ser fiel a esta palavra. Por quê? Há muitos infiéis por aí. Muitos falando aí, ensinando, Deus te abençoe. Isso não é certo, porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Tem muitos aí dando vida ao diabo, quando o Evangelho diz que lá na cruz, Cristo aniquilou com seu sacrifício o diabo. Muitos aí levantando, apontando pecado na igreja. Olha que coisa terrível, que infidelidade desse dispenseiro, está apontando pecado na igreja. Olha, e mais, oferecendo aí um alimento vencido, um alimento podre. Isso é alimento podre, apontar pecado na igreja, apontar diabo rodeando aos abençoados, dizer que Deus ainda vai te abençoar. Isso aí é um alimento podre, não serve para nós. Olha só, Tito capítulo, vai comigo aqui, Tito capítulo 1, no versículo 9, veja aí o que diz o apóstolo Paulo. Versículo 9, diz assim, retendo firme. Olha, não é só ter, é reter. De que maneira? Crendo, retendo firme a fiel palavra. E qual é a fiel palavra? O Evangelho da graça de Deus, que vai de Romanos até Hebreus, que é conforme a doutrina da graça. Essa é a nossa doutrina. A nossa doutrina não é diante da cruz. A nossa doutrina é depois da cruz, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Versículo 10. Porque há muitos, veja bem aqui o versículo 10, preste bem atenção, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente quem? Os da circuncisão. Só para te lembrar, os três principais da circuncisão, Pedro, Tiago e João. Diz o apóstolo Paulo no versículo 11, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando um alimento que não convém, por torpe ganância. Olha, eu já participei de vários lugares chamado igreja evangélica, e tive um que por fora, a embalagem, né, é aquela coisa linda, né? Pedra de mármore na fachada, porta, igual a porta de elevador, ar-condicionado central, mas por dentro, na hora de oferecer o alimento, me ofereceram um alimento vencido, já há mais de 2000 anos, me ofereceram Santa Ceia, me ofereceram um batismo, me ofereceram um jejum. A embalagem é muito bonita, mas o conteúdo, sabe quando você compra uma quentinha, que a embalagem está perfeita, mas quando você abre, o alimento está estragado? São assim esses lugares que ensinam circuncisão, batismo, Santa Ceia, jejum, monte, óleo, mão na cabeça. Tudo isso são alimentos já ultrapassados e vencidos. São alimentos podres. Não serve para nós. Vai te fazer mal. Então, abençoados, quem ensina circuncisão não é um dispenseiro desse ministério. Não é um dispenseiro fiel. Tito capítulo 1, versículo 10, nós lemos aí, vamos repetir. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores. Principalmente quem? Os da circuncisão.
Se você ensina a circuncisão, você não é um dispenseiro desse mistério. O que é a circuncisão? A lei de Moisés, os 613 mandamentos, que foi um pacto de maldição e morte. A lei de Moisés foi um pacto de maldição e morte. E como é que você vai alimentar alguém com maldição e morte? Vai matar. Maldição e morte. 1 Coríntios capítulo 11, deixa eu ler aqui um versículo aqui com você. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo é o versículo 30, 11:30, porque eu li esse versículo aqui, ó, uma vez por mês, quando eu tomava Santa Ceia. Lembra da Santa Ceia? Um alimento também perecível, que já tem a data de validade ultrapassada. E no final eles perguntavam assim, ó, por causa disso, diz o apóstolo Paulo, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe por que isso? Porque estão se alimentando de um alimento ultrapassado, de um alimento vencido, um alimento que já está podre. A Santa Ceia, o que é chamado de Santa Ceia nas igrejas evangélicas, está vencido. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Estão se alimentando de uma comida ultrapassada, uma comida estragada. Como é que você vai ter saúde desse jeito? Aqui na sua mente, quem participa de Santa Ceia está mal. Não está bem. Por quê? Está participando de um alimento mal. Olha só, deixa eu aqui, ler aqui, mas também aqui, ó, 2 Reis. Venha comigo aqui uma coisa bem interessante. Também falando de alimento. 2 Reis, capítulo 4, o versículo é o versículo 40. Vamos ler. O que aconteceu aqui? O profeta Eliseu, ele deu uma ordem a um dos seus ajudantes para fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Mas como o abençoado lá, o ajudante, ele não conhecia as ervas, ele saiu na mata e pegou várias ervas venenosas e colocou na panela para fazer o famoso caldo de ervas para os filhos dos profetas. Mas como tinha erva venenosa, quando o profeta viu aquele caldo, claro, revelado por Deus, o que ele falou? Tem morte na panela. E por quê? Por que aquele rapaz, aquele ajudante, ele trouxe aquelas ervas se eram venenosas? Ele não conhecia, ele não tinha conhecimento, não as conhecia. Diz aqui no versículo 39. Ele não conhecia aquelas ervas. Por isso que ele fez aquela sopa e deu para aqueles abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz que os olhos do entendimento são iluminados e você passa a entender os mistérios de Deus. Eu recebo que nessa noite os teus olhos, do teu entendimento, sejam iluminados e nunca mais, abençoados, nunca mais você coma da lei de Moisés. Nunca mais. Porque a lei de Moisés é morte na panela, é morte na tua mente. Qualquer um que se alimenta com a lei de Moisés, na mente, ele vai morrer. Porque é um alimento ultrapassado, não é digno de um dispenseiro servir a lei de Moisés. Porque é um alimento já para trás. Aquele ajudante lá de Eliseu, quando ele trouxe aquelas ervas venenosas, o que fez o profeta? Mandou colocar farinha dentro daquele caldo e tirou o veneno. O veneno não fez mais efeito. Eu recebo que nessa noite a graça de Deus é a farinha que está na sua mente, que vai te livrar dessa lei de Moisés, vai te livrar dessa contaminação que está na tua mente por anos e anos. Mas isso, abençoados, é de glória em glória. Deixa eu aqui te dar um exemplo. 2 Timóteo, vem aqui comigo aqui, é 2 Timóteo, capítulo 1. Um exemplo de uma contaminação que estava na sua mente, eu recebo que já tenha saído. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, veja bem, que nos salvou. Não é que vai salvar. Já salvou. E chamou
com uma santa vocação. Estamos aqui falando do próprio Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Quando ele te chamou, quando ele te salvou, não foi segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos, antes de Deus começar qualquer coisa, ele já havia nos salvado. Você já era um salvo dele. Porque a religião, ela ensina que o homem tem que aceitar Jesus. Olha que coisa terrível, que coisa terrível. O homem tem que fazer alguma coisa para se salvar. O homem tem que procurar a salvação. O Evangelho aqui diz que Deus, antes dos tempos eternos, antes de você não estava lá, ele te salvou e ele mesmo te chamou com uma santa vocação. Você não vai se salvar agora. Você não vai aceitar a Jesus agora, porque ele já te aceitou. E isso é uma contaminação que está aí na mente das pessoas, que somente a graça de Deus pode tirar essa história de que você tem que aceitar a Jesus. Isso não é um bom alimento. Quem come desse alimento passa mal, vive mal. Por quê? Vai viver uma vida com medo, achando que pode se perder, achando que possa ir para o inferno. Eu tinha um amigo, ainda tenho, graças a Deus ainda o tenho, que ele é uma boa pessoa, um homem digno, um homem correto, mas não participava de nenhum lugar chamado igreja evangélica. E ele tinha a mãezinha dele, que de certa idade morreu, né? Voltou para o nosso pai. E ele me ligou, me telefonou falando que, olha, minha mamãe partiu e ele estava muito triste. Eu disse para ele, fique calmo, fique tranquilo, porque a sua mãe foi escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele era uma filha, voltou para o nosso pai. O que você enterrou foi o corpo da sua mãe, não foi a sua mãe. O espírito que estava ali voltou para o pai. E é assim que o Evangelho diz. Ele ficou feliz, ele ficou contente, mas o tempo passou. Alguns anos depois, ele me telefonou e me falou o seguinte, olha, eu tenho uma notícia muito, muito boa para você. Qual é a notícia, meu amigo? Pode falar. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Sim, rapaz. E só que tem um problema. Eu aprendi lá que minha mamãe não foi para o céu, porque ela não aceitou a Jesus. Ele foi para a igreja, comeu a lei de Moisés, e a mamãe foi para o inferno. Isso é uma mentira. Você não tem que aceitar Jesus. Tanto você como a sua mamãe são de Deus desde antes da fundação do mundo, porque foi lá que ele nos salvou, foi lá que ele nos chamou antes da fundação do mundo, sem a nossa participação, sem o nosso consentimento, porque está escrito, sem as nossas obras. 2 Coríntios capítulo 3, veja o que diz aqui, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 15, diz assim, e até hoje, quando é lido Moisés, olha, esse veneno, esse alimento estragado, chamado lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, aqui, sobre a mente. Mas, quando se convertem ao Senhor, então, o veneno é tirado, a contaminação é tirada, o véu se tirará. E no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E o versículo 18 diz assim, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Abençoados, o alimento, você não pode receber tudo de uma vez, porque pode te fazer mal. O conhecimento da graça é de glória em glória. Cada dia você vai aprendendo uma coisa, vai aprendendo outra, e você vai crescendo de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A graça é o alimento que limpa, que descontamina a nossa mente. E isso é de glória em glória. Cada dia você aprende alguma coisa. O versículo 18 diz que é de glória em glória. Você vai sendo descontaminado. Então, abençoados, o Evangelho diz que temos que ser fiéis
à graça. Você foi chamado a ser fiel a essa graça. Por quê? Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho, a graça de Deus, que é o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho, de Romanos até Hebreus. O mistério que estava oculto não está mais. Esse mistério foi revelado ao apóstolo Paulo, lá no paraíso. Deus pegou o apóstolo Paulo, levou até o paraíso e lá explicou para Paulo, e ele deixou registrado de Romanos até Hebreus. E em lugar nenhum, de Romanos até Hebreus, diz que você tem que aceitar a Jesus. Diz que ele já te aceitou. Esse é o alimento que é oferecido aí, ó, eu acho que só perde esse alimento podre, chamado aceitar Jesus, só perde para esse que diz que Deus te abençoe. Também não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Nunca mais na sua vida diga que Deus vai te abençoar. Porque você vai estar falando que ele não morreu na cruz por você. O Evangelho diz que quando ele morreu, ele cumpriu a promessa que ele fez lá a Abraão, que em ti serão, no futuro, serão abençoadas todas as nações. O futuro já chegou, foi lá na cruz, já aconteceu. Quando Cristo morreu na cruz, ele cumpriu a promessa lá de que fez Abraão. Por isso que nós falamos, nós já somos abençoados. Nós repetimos várias vezes, insistentemente, várias vezes, você é um abençoado. Deus não vai te abençoar. Não é pelo que você vê, é pelo que você crê. Está escrito, o Evangelho diz que você tem que ser fiel a essa palavra. Não importa o que você vê, confesse o Evangelho da Graça, que diz que você é abençoado com todas as bênçãos e que você não vai aceitar Jesus. Ele já te aceitou antes da fundação do mundo. Ele te escolheu e nada e ninguém pode tirar você dele. Já era, acabou. Mesmo que você queira, você não vai sair, porque não depende da sua vontade. Dependeu da vontade dele. Ele quis você. Ele me quis. Então, ó, acabou. Não tem como mudar isso, abençoado. Foi ele quem quis. Então, você tem que ser fiel a esta palavra. Porque é a nossa palavra, é a palavra do nosso Pai. É o Evangelho que está na nossa mente. Então, como identificar o que é vida, o que é morte? O que é certo, o que é errado? O que é graça, o que é lei? Veja em Gálatas capítulo 1. Veja aí no versículo 6. Não, no versículo 6. Diz assim, ó. Maravilha-me que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O caso aqui é a igreja da Galácia, é que Paulo explicou para eles todo o evangelho da graça, toda essa revelação. E Paulo saiu e quando Paulo voltou, estava uma bagunça. Alguém lá ofereceu para aquela igreja um alimento estragado. E eles largaram a graça de Deus, que é um alimento sólido, um alimento perfeito, um alimento atual, a graça de Deus, e voltaram a se alimentar da lei de Moisés. Então ele disse, o qual, no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, estão oferecendo um alimento ultrapassado para transtornar o alimento de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo, olha só que coisa séria, um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho e ofereça outro alimento, veja o que diz, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Qualquer alimento diferente da graça de Deus é anátema. E o versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, se alguém vos oferecer outro alimento diferente da graça que já recebestes, seja anátema. Seja anátema. Mesmo que venha um anjo do céu, abençoados. Um anjo do céu. Sabe o que é um anjo do céu? Mesmo que venha um anjo do céu lhe oferecendo um outro alimento diferente de Romanos até Hebreus, você identifica
como esse alimento, sendo um alimento ultrapassado. Não coma esse alimento. Não receba essa palavra. Se tiver diferente de Romanos até Hebreus, vai fazer mal para você. Você não vai perder a sua salvação, mas você vai passar mal nessa vida. Por quê? Vão te falar que você tem pecado, vão te falar que o diabo está atrás de você, você vai passar mal. É um evangelho anátema, uma comida, um alimento debaixo de maldição e morte. Não receba. Olha só um exemplo. Vão te oferecer arrependimento. Vão querer que você se arrependa dos seus pecados. Se arrepender do quê? Se lá na cruz Cristo já te reconciliou, já perdoou teus pecados. Você não tendo que se arrepender. Você precisa se comportar como reconciliado. Andar bem nessa vida aqui. Para poder desfrutar desse alimento. E mais, fé em Deus. Vão querer que você tenha fé em Deus. O Evangelho diz, o nosso alimento diz, que Efésios capítulo 2, versículo 8, que fé é um dom que Deus imputou em você. Esse alimento ele colocou em você. Não é que partiu de você para Deus. Não, Deus imputou em você o dom da fé. Antes da cruz, que as pessoas que tinham que crer em Deus, tinham que mostrar a fé em Deus. Mas ali na cruz, acabou esse negócio de um homem ter que crer em Deus. Deus mesmo imputou no nosso espírito o dom da fé. Batismo nas águas, abençoado. Vão querer te levar para te batizar nas águas, abençoado. Se você se meter com a lei de Moisés, Hebreus capítulo 6, versículo 3 e 4, diz que o nosso batismo, o nosso alimento, foi o batismo da cruz, da morte. Quando ele morreu, ele nos batizou lá na cruz. Em Efésios capítulo 4, versículo 5, diz que um só batismo, não são dois. Se você se batizar nas águas, você vai estar comendo um alimento estragado. Batismo nas águas é um alimento ultrapassado, não serve para nós. O nosso alimento quanto a batismo é o batismo da morte de Cristo. E você tem que ser fiel a essas coisas, abençoados. Hebreus capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso aqui. Olha só, lê aqui comigo. Diz assim, ó, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. O apóstolo Paulo poderia colocar aqui uma relação de 613 alimentos, 613 mandamentos que estão estragados, não serve mais, acabou na cruz. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, deixando, é para deixar. O cardápio hoje diz que essas coisas é para você deixar, não é para você fazer. Porque se você se batizar nas águas, se você se meter embaixo de arrependimento, se você deixar que alguém coloque a mão na sua cabeça para orar por você, você está debaixo de um alimento estragado. Vai te fazer mal, com certeza. Porque o nosso alimento, você tem que ser fiel nisso, é a graça de Deus, que diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. E veja bem, o despenseiro é aquele que guarda, é aquele que cuida do local onde está o alimento. Olha aqui, ó, onde fica esse alimento maravilhoso. Aqui, ó, na nossa mente. Romanos, vamos até Romanos. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e versículo 2. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, meus irmãos, olha o que diz o apóstolo Paulo, ele estava rogando, é além de um pedido, é um rogo, pelo amor de Deus, meus irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O negócio aqui, ó, é com a mente, não é com o corpo. Não é fazendo jejum, não é você indo para o monte, não é você tomando ceia, não é você se batizando nas águas. O culto aqui é racional. E o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo,
Não se conformeis com esse alimento da lei de Moisés. Não coma mais isso, mas transformai-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Aqui, ó, onde está o alimento, aqui, ó, onde está a despensa, onde você guarda o conhecimento aqui na mente. Ele diz, ó, a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua mente é alguma coisa muito séria. A sua mente é alguma coisa muito importante. É aqui que está o alimento. É aqui que Deus está. É aqui que está o conhecimento. É aqui que precisa ser bem cuidado. Você tem que ter cuidado com o que está aqui. A graça de Deus é o nosso alimento depois da cruz. Você é um dispenseiro desse alimento. Você é um dispenseiro dessas coisas, desse mistério. Veja bem, cuidado, abençoados, cuidado com o seu ouvido. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com esse entendimento. Esse alimento, ele vem pelo ouvir. Você ouve, aí o Evangelho diz que Deus ilumina os teus olhos e você entende. Se você emprestar o teu ouvido para aqueles lá que estão aí por aí, ó, distribuindo comida estragada, você vai estragar aqui, ó, a tua despensa. A tua despensa vai ser comprometida se você ouvir errado. Dê ouvido ao Evangelho da Graça, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Não empreste o teu ouvido para a circuncisão. Não empreste. Empreste o teu ouvido para a incircuncisão, que é o Evangelho da Graça de Deus, onde vai te fazer, ó, crescer robusto, forte, saudável. Porque o conhecimento, ó, aqui, ó, na tua mente, vai saber que todas as coisas dependem de Deus. Vai te fazer entender que você deve andar por fé e não por vista. Aí você vai entender o que nós falamos aqui em todas as reuniões. Você é um abençoado. Mas, ó, aqui, ó, é com o espírito, aqui, ó, com a mente. Não é com esses olhos naturais. Você vai entender que você é perfeito. Não é com esses olhos naturais, mas no teu espírito. Você vai entender. Cuide bem aqui da tua despensa. Cuide bem dos teus ouvidos, o que você recebe, o que você ouve. Não dê o teu ouvido para qualquer um. Se você identificar qualquer coisa diferente do Evangelho de Paulo, não aceite, não receba. Fuja desse restaurante. Porque esse restaurante que você está vai te oferecer uma comida estragada. Se for diferente do apóstolo Paulo. Abençoados, concluímos aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, onde nós começamos, que diz assim, ó, que os homens, veja bem, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Olha só, que coisa linda, ministro de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus, que você entenda, que você conheça os mistérios de Deus, que estejam guardados aí, ó, na sua mente, como nós lemos aqui, ó, nós temos a mente de Cristo para entendê-lo, para conhecê-lo. E versículo 2, além disso, além de você ser conhecido como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, eu recebo que nessa noite você se ache fiel a essa palavra. Eu recebo que você entenda, conheça fidelidade nessa palavra, de Romanos até Hebreus, que você seja fiel, independente daquilo que você veja. Que a sua fidelidade esteja apoiada naquilo que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Eu recebo que hoje seja a melhor noite da sua vida. Eu recebo que você é um dispenseiro fiel dessa graça. Abençoados, tenha a melhor noite. Recebo que tudo está bem na sua vida. Que você entenda que você é um abençoado. Que Deus mesmo te escolheu antes da fundação do mundo. Que o amanhã você não sabe, você não conhece, mas aquele que te escolheu, aquele que te abençoou, já foi até lá e já resolveu aquela questão para você. Fique calmo, fique tranquilo, que o que os teus olhos estão te mostrando não é a verdadeira posição. Ele te mostra a situação, mas a verdadeira posição é o que está escrito aqui no Evangelho. Sempre conduzido em triunfo. É isso que diz o Evangelho. Que Deus, que Cristo, te sempre irá conduzir em triunfo. Passe que passe, venha o que venha, Deus habita no nosso espírito. Abençoados com todas as bênçãos.
eu recebo que hoje é a melhor noite da sua vida.